Fala pessoal, muito boa noite, muito boa noite. Nós estamos aqui pelas nossas plataformas. Agora são 20 horas e 54 minutos e está no ar mais um Papo Regional. Vamos bater um papo aí sobre a nossa região. Na realidade, hoje vamos ficar focado um pouco mais aqui na nossa cidade. São assuntos importantes que estão acontecendo aqui em nossa cidade e a gente tem os nossos juristas, né? Eu gosto de falar assim, que são os operadores de direito, pessoas que são advogados, pessoas que conhecem, além do direito, além da lei, conhecem também um pouco da nossa cidade. E é bacana ouvir as opiniões, né, deles a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no nosso programa e também, lógico, ficar por dentro aí do que está acontecendo na nossa cidade. Hoje nós temos como convidados aí o nosso querido advogado Rui Eliseu. Boa noite, Rui Eliseu, tranquilo? Boa noite, está tranquilo, tranquilão. Boa noite, Fábio. Boa noite, doutora Daniele, doutora Ana Paula. Boa noite aos ouvintes. É isso aí. Vou pedir só para o senhor ficar à vontade aí, falar um pouquinho mais alto, tá? Para o áudio sair bem alto aí, bem forte aí, tá bom? Obrigado por ter aceitado o convite também com a gente, a advogada Ana Paula. Obrigado por ter aceitado o convite, Ana Paula. Seja bem-vinda, hein? Obrigada, Fábio. Obrigada, Fábio. Boa Doutora noite. Boa Daniele, noite, doutora doutor Rui. Daniele, Boa doutor noite a Rui. Boa todos que estão nos noite a todos ouvindo. que estão Espero nos ouvindo. contribuir aí Espero contribuir aí com live a de maneira live de positiva. maneira Da positiva. hora, muito obrigado, Obrigada hein? pelo convite. Da hora. Também com a gente aí, doutora Daniele Vargas. Obrigado, Daniele, por ter aceitado o convite. Seja bem-vinda. Muito boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Ana, doutor Rui, Fábio, mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre uma honra aí participar das lives. É isso aí, muito obrigado aos nossos doutores, nossos operadores de direito hoje para poder comentar sobre um fato, sobre os acontecimentos aqui da nossa cidade. Olha só, pessoal, antes de entrar direto no assunto, né, da nossa pauta de hoje, que é uma pauta sobre mobilidade urbana, é uma pauta muito importante, eu quero dar um recado para você que acompanha a nossa plataforma, você que é empreendedor, você que é comerciante e quer anunciar em nossa plataforma e não sabe como. Cara, muito fácil. O telefone é muito simples, está aí na sua tela, 988-748187. Apoie o nosso projeto, apoie o nosso programa e você também vai ganhar visibilidade. Pode ter certeza, hein? Pode ter certeza. Por isso que nós estamos aqui hoje com a FiberNet. FiberNet é a internet da gente. Você que acompanha a internet, você que precisa de uma internet boa para jogar, para fazer transmissões, para fazer reuniões, tá perdendo tempo com esse seu provedor aí que tá te deixando na mão? Muda para a FiberNet. A FiberNet é a internet da gente. Olha só, o telefone é 3565-8410. Pare de ter dor de cabeça com a sua internet e mude para a FiberNet. FiberNet é a internet da gente. É isso aí, pessoal. Olha só, deixa eu só mudar aqui. Obrigado, obrigado. Samuquinha tá aqui. Tá muito difícil aí. O programa ao vivo é assim, pessoal. Pode abaixar um pouquinho esse som aí. Abaixa um pouquinho esse som aí. Aí, aperta o... Aê, obrigado, obrigado. Estamos aqui hoje na contenção, aqui na direção dos trâmites aqui. O nosso Samuca está aqui com a gente. Mas olha só, quero já entrar no assunto aqui de uma demanda dos moradores aqui da área continental. Antes de falar da rodoviária, que é o assunto de hoje, quero falar de um assunto aqui pertinente que está incomodando muito, um assunto que está incomodando bastante aqui a galera aqui da área continental, principalmente os moradores aqui do Maitá e do sítio Acaraú. Tá caindo muita soja do trem, dos vagões dos trens que fazem, que passam aqui à margem, né, da rodovia Padre Manuel da Nóbrega. E o cheiro da soja, o cheiro do trigo que está chegando nas casas está insuportáveis. E os moradores não aguentam mais, Já fizeram reclamação para a TV, estão reclamando na internet, estão reclamando em tudo quanto é canto, porém esse problema não é solucionado. E nós queremos deixar registrado também esse pedido aqui dos moradores e também através da gente aqui, pessoal que tem a concessão, a empresa que tem a concessão de fazer esse serviço de carga, né? Aqui através da ferrovia que margeia a Padre Manuel da Nóbrega, por favor, solucionam essa situação, porque o pessoal não está aguentando nem ficar dentro de casa, que o cheiro está horrível, horrível, um cheiro podre que está horrível, horrível. Xiii, tá um cheiro fora do comum, né? Não é, Samuca? Tá um cheiro, ó, tá um cheiro horrível.
e é o pessoal que não aguenta mais. Não aguenta mais, olha, o pessoal reclamando aí, ó, o pessoal reclamando. Meu Deus do céu, o pessoal tá reclamando do cheiro e a galera precisa de uma solução. E o poder público aí talvez possa intervir pelos moradores e rever essa questão aí, porque ó, tá muito complicado. Eu não sei se tu tá sabendo dessa situação, doutor Rui Eliseu? Não, não estava sabendo. São Vicente tem muitos problemas, tanto a área insular como a área continental, mas eu estou sabendo agora desse problema. Eu até gostaria de já dar um gancho, que, pelo que eu tomei conhecimento, o subprefeito da cidade, da área continental, ele esteve no programa, não é isso, Fábio? Foi. Recentemente. Por favor, procurem esse cidadão, passem essa demanda a ele, para que ele faça os contatos com a empresa rodoviária e tal. Se não der jeito, procure o Ministério Público, porque isso é mais uma falta de consideração para com os moradores da área continental. Eu tô até preocupado com a questão de contaminação e do que possa acontecer, viu? É bom até você falar aí a questão do Ministério Público, porque os moradores aqui não estão aguentando. O cheiro tá insuportável. Até mesmo aqui onde eu tô fazendo essa transmissão, o cheiro chega aqui e está insuportável. Aí fica difícil conviver com essa questão. A gente sabe que para trabalho, isso e aquilo outro, a gente sabe que existem preços a pagar, mas também quando afeta o ser humano, quando afeta a situação de moradia, de vida, fica complicado. Só queria fazer só essa observação. Doutora Daniele, quer falar alguma coisa a respeito dessa questão? Então, recentemente foi televisionado aí sobre o roubo da soja, né, nos trilhos, né? E aí estava tendo investigações a respeito. Parece que as pessoas que são responsáveis por fazer a recolha da sobra, né, que é uma recolha legal, estavam sendo indiciadas por estar participando do furto de cargas. Eu acho que isso deve estar bem atrelado, né? Não estão recolhendo as sobras e sim tentando furtar a grande carga, né? Tem alguma coisa a ver, não sei se isso tem alguma coisa a ver, mas pelo que me parece... Tá um cheiro insuportável. A soja passa dias e dias aí no chão e aí o cheiro fica insuportável. Quer comentar alguma coisa, doutora Ana Paula? Acho que eu sigo o que o Dr. Rui acabou se posicionando. É uma questão realmente da administração pública. Caso não tenha efeito, o Ministério Público, porque não basta só a empresa trabalhar e visar o lucro, cuidado da parte de logística e transporte. Mas até essas sobras, esses despejos não podem ser ignorados. Então, contem com a advocacia. A casa do advogado também às vezes pode ajudar e deve, é função social, e não se calem. É isso aí, não se calem, tá certo. Obrigado aí pela opinião de vocês e fica registrado aí a nossa demanda aí, a nossa reclamação e reclamação com razão, viu? Reclamação com razão. Hoje a gente vai falar sobre um tema importante. Amanhã, dia 27, tem audiência pública aí convocada a pedido do vereador Igor Ferreira. O Igor Ferreira, uma audiência pública, um chamamento de audiência pública para discutir com a população a situação da rodoviária de São Vicente. A rodoviária de São Vicente é uma novela que dura há anos. Já foi da Frei Gaspar, já foi no mercado municipal, gastaram muito dinheiro para fazer a rodoviária nova ali no centro de convenções e, pasmem, parece que vai mudar outra vez. Uma de forma, um paliativo de forma, vamos dizer assim, para não deixar parado o trabalho, e outra de forma definitiva para a Praça Bernardino de Campos. A praça onde a galera tira carta, onde tem ali o pessoal das autoescolas que faz a carta, que tira a carta, que faz tudo aquele trabalho ali perto do cartório, do antigo cartório. A gente chamava de Praça do Cartório nas antigas, né? E aí a gente trouxe esse assunto aqui para poder comentar e conversar com os nossos comentaristas, porque
porque é um assunto pertinente. A gente tem até fotos aí. Coloca a foto aí, pessoal, pro Samuel. O pessoal ver como é que vai ficar a rodoviária. O pessoal tá vendo aí nas imagens, o prefeito acredita que a rodoviária vai ficar dessa forma, mas aí tem a discussão com a população. Umas pessoas gostaram do assunto, outras pessoas não gostaram. Afinal de contas, a gente precisa ouvir a população e saber quais são os impactos verdadeiros em relação a essa mudança da rodoviária da cidade, que ficava à margem da rodovia Imigrantes, para o centro da cidade, para o coração da cidade, para uma praça ali, para a Praça Bernardino de Campos. E aí eu quero um comentário, quero saber do comentário dos meus amigos aqui, os advogados que estão aqui que estão com a gente hoje, começando por você, doutor Rui Eliseu, a respeito dessa mudança. Primeiro eu queria que você falasse sobre o chamamento da audiência pública. E aí depois você discorresse aí sobre a questão da localidade. Você concorda, você não concorda? O que você achou dessa ideia do prefeito? Chamamento amanhã para audiência pública na Câmara é um chamamento que deve contar com a participação de toda a sociedade, de toda a sociedade. Só isso, para que se manifeste sobre essa situação. A questão, como você bem colocou, Fábio, é a seguinte: para quem se dizia preparado, estudado, pós-graduado e outros atos, o prefeito Camargo está fazendo aí mais uma das suas patuscadas, mais uma das suas, eu digo, loucura. E seria cômico se não fosse trágico. Seria uma situação tipo pastelão, trapalhada, se não fosse trágico. Porque, vejam, inicialmente, a rodoviária estava no Parque Bitaru, num local amplo, num local super próximo da rodovia, da pista, um local que poderia ser ali até chamado ali vários elementos para revitalizar a situação, como, por exemplo, um restaurante, vários projetos poderiam ser feitos ali no local ideal, exato, amplo, né? Só que, conforme as denúncias que aconteceram alguns meses atrás, esse local estava muito ruim, estava precisando estava goteira, quebrando, estava caindo aos pedaços. Só que o que resolve isso? Uma ação simples de zeladoria. Vou ser rápido, tá? O que acontece? Ele preferiu não fazer a zeladoria, fazer um paliativo de trazer a rodoviária de lá, abandonar o local lá, tá? Abandonar. Parece um cenário de Walking Dead, aquilo ali. Abandonar o local e vir para Capitão Moraguiá, que foi uma outra loucura, um paliativo tremendo. Ele arrancou árvores, muitas ali, cinquentenárias ali do canteiro central, para colocar ônibus no meio da avenida. Uma avenida que ali tem uma feira de domingo, tem ali, vai dar muito problema aquilo ali, tá? E não contente com isso, o prefeito, numa atrapalhada sem par, ele já está anunciando, já anunciou, decidiu, sem ouvir ninguém, quanto mais em fazer. A passagem da rodoviária agora para a Praça Bernardino de Campos, que é uma praça arborizada, uma praça onde tem casas antigas que deveriam até, de alguma forma, ser tombado aquilo ali, ser arborizado, ser revitalizado, e ele quer jogar ali, ao redor de ruas apertadas, acanhadas, e próximo também da Rua da Feira, que é a Avenida Capitão Moraguiá, a tal da rodoviária nesse local. Isso é sem sentido e não dá para a gente pensar de outra forma. Isso daí, o que nós vemos, ao que nos parece, é questão de recursos, de entrada de recursos, de contratações, aqueles contratos obscuros, tá, que nós já temos no caso dos transportes, né? E é isso que está acontecendo. É uma vergonha isso, e o Vicentino deve se insurgir contra isso. A questão da transferência para o local, um certo risco que vai ficar abandonado à mercê, sabe, várias coisas que podem acontecer, mais um dinheiro público. A rodoviária do Parque Bitaru é uma rodoviária nova, é uma rodoviária velha, inaugurada agora em 2019, início de 2019, as primeiras
as primeiras viagens começaram a partir dali em 2019, ou seja, não tem 3 anos, 4 anos. Então, assim, é um desperdício do dinheiro público, um dinheiro que foi investido ali, um dinheiro alto, uma grana alta que foi colocada ali. O local não é, em questão de mobilidade, não é ruim, e a gente fica com esse receio de ter jogado dinheiro na lata do lixo. Um dinheiro tão suado, o dinheiro do povo é tão suado para ser jogado assim na lata do lixo que a gente fica sem entender. A respeito da audiência pública, doutora Ana Paula, qual a sua opinião da participação do povo em questão da audiência pública nesse assunto da rodoviária? Então, Fábio, desculpa. Eu acho que a participação do povo nas decisões do poder público é algo que eu falo constantemente. É basilar, é necessário, é urgente e é inadiável que a população comece a se posicionar e tomar posse daquilo que é seu. E parar um pouco de só reclamar das condições, do resultado daquilo que teve oportunidade de se posicionar e não se posicionou. Então, essa audiência deveria ser muito divulgada. Acho que é obrigação de todos aqueles que têm acesso, como você está fazendo, em chamar mesmo esse povo para participar, porque senão o que acaba sobrando é o que é de costume, é resultado e insatisfação. Então, eu acho que é necessário, a gente precisa chamar, precisa cobrar, precisa saber das respostas, saber dos planejamentos, mas não naquelas ideias de números que não condizem com a realidade, porque vai beneficiar o comércio, vai beneficiar como? Vai beneficiar quanto? Porque como você beneficia o comércio sem que as pessoas consigam chegar até o teu comércio, sem que consigam estacionar, entendeu? Como se beneficia? Então, a gente precisa de respostas. Essa audiência pública, ela é importantíssima, falhou feio, nosso prefeito em decidir sem consultar a população, porque a gente não está falando só, e esses são os mais prejudicados, aqueles que moram ali na praça, mas em toda a sociedade brasileira, vicentina, como, sabe? É centro que vai ficar tumultuada, como o doutor Rui falou, entrada e saída de veículos dos ônibus, Capitão Moraguiá, feira de domingo, já é complicado de passar, é uma via de acesso para Praia Grande, ou seja, a entrada e saída de veículo, aquela via é constantemente tumultuada de trânsito. Engenharia, logística, deixou para trás, falhou muito. Então, o mínimo era ter convocado ele mesmo essa audiência e perguntado para a população o que acha a respeito, porque tenho certeza que teriam inúmeros questionamentos que eles não conseguiriam responder, e aí fatalmente viabilizaria a construção da rodoviária nesse local. É importante, né? É importante essa audiência, né? Mas tantos outros problemas nesse assunto, mas a audiência a gente precisa ir, é massa. Para mostrar que não está satisfeito. Eu não vou gostar nem um pouco de me deslocar no centro de São Vicente, que é minúsculo, o tempo que se leva para se deslocar em algumas ruas do centro de São Paulo. É isso aí. Olha só, eu tô aqui, ó, nova rodoviária de São Vicente deve ficar pronta em 2024. Essa matéria é recente do jornal aqui, o jornal de grande circulação aqui na nossa cidade, em nossa região, né? A nova rodoviária de São Vicente ficará pronta em meados do ano que vem. A informação é da própria prefeitura, que nesta sexta-feira informou onde será construída, em um terreno que pertence ao município, na Praça Bernardino de Campos, no centro. Como diferença para pontos, como referência, né, para pontos anteriores, consistirá em um prédio próprio, pelo qual não pagará aluguel, mas não estava pagando aluguel no centro, lá no Bitaru. Pagava aluguel ali, doutor Rui? Não, né? Que eu saiba, não. Não, né? Olha só, aí entra os custos dessa questão.
A licitação também foi lançada nesta sexta-feira e o custo estimado é de 6,4 milhões de reais, ou seja, 6 milhões e 400 mil reais para construir essa nova rodoviária, conforme planilha orçamentária que faz parte do edital. E aí começou o trâmite das licitações. Doutora Daniela, em questão da localidade, até perto aí do Parque Bitaru, ali onde vocês costumam ali até trabalhar, a área de campo de atuação ali de vocês, como é que você vê essa transferência da rodoviária para o coração da cidade, para o centro da cidade? Olha, eu vou falar uma coisa, viu, Fábio? Eu não sei se a prefeitura carece de assessoria ou se é mais uma massa de manobra com dinheiro público. Se for assim, então todas as escolas que tiverem problemas de rachadura, de tudo, a gente fecha e abre outra. Simples, né? Não tem muito nem o que contestar. O lugar é bom, né? Eu acredito que de repente ficam pensando que o lugar está mal posicionado, mas não é. Eu acho que é mais massa de manobra mesmo, entendeu? É mexer com o dinheiro público. A praça ali, a Praça Bernardino de Campo, ela é arborizada, ela é um lugar residencial, né, que agora, devido às administrações anteriores, acabou criando um grande fluxo de carro ali para transitar para o centro da cidade. Mas, na verdade, aquela praça ali era totalmente habitada por pessoas normais, entendeu? Muitos idosos. É até perigoso atravessar, porque não tem sinalização nenhuma, os carros correm em velocidade, entendeu? Então, não vejo uma praça também público sendo transformada numa rodoviária. Né? Fora que as ruas ali são estreitas, vai acabar abalando a estrutura dos imóveis ali, né, que são bem antigos, como bem pelo Dr. Rui, e ali o Parque Bitaru tem bastante estrutura. Foi construído para ser um teatro, bora transformar numa rodoviária, que não deve transformar a praça numa rodoviária. Estou falando uma besteira, gente, parece loucura, não é? De repente o lugar é mal frequentado, escuro, perigoso, mas do lado do batalhão de polícia militar, está ao lado da CCM. Vamos então melhorar o lugar, né? E não mudar o lugar, se fosse esse o caso. Que é o que algumas pessoas especularam. Mas aquele lugar é lá no Bitaru, lá no fundo, é escuro. Os Uber tem motorista de aplicativo tem medo de chegar lá e transportar os pacientes, os clientes, né? O pessoal que desembarca lá na rodoviária. Mas se esse é o problema, vamos iluminar. Vamos colocar mais segurança, vamos fazer uma infraestrutura melhor. Agora, falar que vai transformar uma praça, né, que tinha um parquinho quebrado e algumas árvores, uma rodoviária com lanchonete, restaurante e tudo mais. Isso é mentira. E aí daqui a pouco, pior, né? Daqui a pouco acaba a gestão, fala assim, agora vamos transformar em praça de novo, porque o projeto da rodoviária não deu certo. É uma palhaçada, né? Sério mesmo, não sei. Se falta assessoria, se é uma massa de manobra, fica aí a pergunta aí pros demais. Aí o doutor Rui quer comentar sobre essa questão que a doutora Daniela colocou? Primeiro eu gostaria de dizer para a doutora Daniela e para a doutora Ana Paula que eu estou fazendo assim, porque se eu pudesse eu pulava de satisfação com a opinião das duas advogadas, das duas colegas, que mostra que nós estamos aqui numa unanimidade. E digo mais, doutora Daniela, não se trata nem de uma massa de manobra, eu daria outro nome para isso. Ao que parece, nós somos advogados, né? Ao que parece, e usando da minha liberdade de expressão, isso não parece nem uma comédia pastelão, mas uma grande bandidagem manifesta. É o que parece, né? Então, eu fico até muito satisfeito de todos aqui estarmos numa unanimidade com relação a esse absurdo que Caio Amado está fazendo, mais uma vez penalizando a cidade de São Vicente. A questão jurídica nessa situação, doutora Ana Paula, existe meios de, por exemplo, a população
além da audiência pública e o poder legislativo, existem outros meios para a população travar o poder executivo da cidade quando tem uma situação dessa? Que a população não está de acordo? Então, eu acho que o início de tudo, Fábio, é fazer essa pressão massiva em cima nessa audiência pública para tentar impedir que isso aconteça. Segundo, pressionar o Ministério Público nas questões ambientais que tem lá envolvidas, até inclusive numa investigação desse real propósito, porque, como o doutor Rui falou, o poder público, Fábio, a gente tem que trabalhar aqui uma ideia. Doutor, se eu estiver falando uma besteira grande, por favor, me interrompa, porque a gente não pode prestar um desserviço para a sociedade. Então, tem primazia do interesse. Quando a gente fala em primazia do interesse público, como não considerar o não querer da sociedade para a realização da prática de um ato público, entendeu? A decisão do Poder Executivo. Então, juridicamente, vou ser bem honesta, você acabou me pegando de surpresa. Mas eu acho que pressionar através dessa audiência pública, trazer o Ministério Público para esse assunto, para que seja investigado os reais propósitos e todos os abalos e impactos sociais e ambientais dessa decisão, talvez apressada do prefeito. Mas acho que seria isso. Doutor Rui, por favor, me socorre aqui. Não, você está correta, Ana Paula, e eu digo mais, a gente nem precisa ter a babilaca assim, de advogado para dizer que isso não tem sentido. Então, quando você fala pressionar o Ministério Público, é isso mesmo. O Ministério Público, uns dizem, né, ele tem que ser provocado e tudo mais, só que é o seguinte, não é ser provocado. O nosso sonho é que o Ministério Público ele agisse sem precisar ser provocado, porque é uma província, São Vicente, é muito pequeno. Isso aí está nas redes sociais e tal, mas as coisas não são dessa forma. Então, cidadãos, uns e outros, fazem o pedido de providência, levam a notícia de fato para o Ministério Público, para que ele, eventualmente, peça explicações e comece uma investigação de um ato de improbidade. Isso, para mim, é um ato improbo. Não tenho dúvidas disso, né? Porque quem está se locupletando com isso? Quem está sendo favorecido? É a mesma pergunta que eu fiz na audiência pública dos transportes, né? A mesma diante Caio Amado, ele chicaneia nos processos. Caio Amado, o Ministério Público, o lixão do Jockey, ele, por exemplo, ele chicaneia, o doutor Dacal pediu documentos, ele deu um pedaço só dos documentos, uma parte, a outra parte ele não deu, continua desobedecendo a recomendação do Ministério Público, está alterando o lixão do Jockey, quer dizer, ele precisa ser parado. A gente não vai pará-lo com um soco ou com um tiro, não, a gente precisa pará-lo na lei. E nós somos cidadãos, precisamos fazer isso. Amanhã mesmo eu estou fazendo um pedido de informação sobre essa questão da rodoviária, vou protocolizar no gabinete dele amanhã, e à noite eu pretendo fazer uso da palavra e reformular essas perguntas para quem estiver naquela mesa. É isso. Só para finalizar aqui, porque aquilo eu talvez seja constrangida, mas é sobre isso, justificar, porque utilizar o poder público realmente ele tem supremacia de qualquer outro interesse, né, o interesse público. Mas como a administração pública usar essa supremacia para fazer as atrocidades. E está com, como dizia minha mãe, nariz de porco, orelha de porco, dá para se falar que é coelho, entendeu? Porque, seguindo o raciocínio, eu acho que a intimação do prefeito, para que ele se justifique, ele se explique com números, com cálculos reais, objetivos, e não com apresentar chafariz para a população, restaurante, praça de alimentação, e querendo justificar que isso vai fazer a diferença na vida do vicentino, porque não vai. Então, juridicamente, eu entendo
pressionar o Ministério Público para que ele investigue e que ele ajuize, se for o caso, as medidas que forem necessárias para evitar que essa orelha de porco e nariz de porco passe por coelho. É isso aí, só para deixar claro aqui para a população, ó, a Câmara de São Vicente convida para audiência pública a população da cidade para discutir sobre a construção da nova rodoviária de São Vicente. Aí está aqui o termo, ó. Audiência pública, dia 27 de abril, às 19 horas, no auditório Oswaldo Marques, plenarinho da Câmara, no térreo, e debaterá a situação, a construção da nova rodoviária de São Vicente. Ali os vereadores vão estar ali. A nossa expectativa é que realmente, como a doutora Paula falou, que tragam números, que tragam questões, estudos de impacto, como é que vai fazer, a população ali aceitou de bom grado, a população, como é que vai ficar a questão das moradias, ali é uma área residencial, como é que vai ficar essa questão de impacto, de mobilidade, até de solo, em relação a essa questão que também é muito importante. Eu espero que nessa audiência pública essas questões sejam trazidas, sejam esclarecidas, né, para a população. Porque não dá, por mais que a gente entende a supremacia do interesse público, tudo bem, mas e aí? Mas discutiu com a população, ouviu a população, fez o estudo, mostrou? Aí o exemplo, Santos reformou a rodoviária no mesmo lugar que já existia e está lá. E tá lá. É só você pegar exemplos práticos e ver, poxa, não mudou de local. Será que uma boa revitalizada ou melhorar a questão local ali no Parque Bitaru, onde é a atual rodoviária, né? Onde estava a atual rodoviária, não seria a solução? Porque ali sai da rodovia, vai embora. Não trava o trânsito dentro da cidade, não atrapalha o trânsito dentro da cidade. Ali é a rodovia, saiu dali, vai embora. Será o que está faltando? Como a própria Daniele colocou aqui, a doutora Daniele colocou, e eu gostei. Iluminação. Tá faltando o quê? Tá faltando iluminação? Tá faltando o quê nessa questão? E aí fica realmente essa questão aí para a população entender e debater. Daniele Vargas, essa questão, doutora, de realmente colocar pressão, como a doutora Paula falou e também o doutor Rui falou, de colocar pressão no poder público, você vê também como uma questão positiva? Você acredita que funciona? Opa, eu acredito sim, é a ferramenta que nós temos, né? É a ferramenta que nós temos justamente como Ministério Público. Então, tem que defender o interesse da maioria, esse interesse da população, do munícipe, né? Então, batendo aí de frente, aí, se juntando ao Ministério Público para fazer pressão. Não tem outro método, né, no momento. Até mesmo porque a praça é um bem comum de todos, né? Então, assim, destruir uma praça e ali num ambiente ali de moradia, fazer uma rodoviária não tem sentido, não tem fundamento isso. Então, para fazer isso, realmente teria que apresentar um projeto de estudos, né? Desse que realmente a prefeitura está muito mal assessorada em relação a isso. Ou então bater com a cabeça na parede, sei lá, qualquer coisa do tipo. Porque está totalmente da função dela, né? Que é realmente economizar os recursos, fazer investimento necessário, ampliar a urbanização, né? Ali aquela região ia ficar muito boa se urbanizasse melhor. Os ônibus eles não saírem diretamente no ônibus, vai passar pelo centro, né? Colocaria lá restaurante, lanchonete, vai desemprego, fomentando também ainda o pequeno comerciante. Ia ser muito legal, ia ser muito bom para a população. Ficar inventando moda, isso aí é inventação de moda, como dizia minha avó. Antes que a própria população relatou, por exemplo, o Gilmar, o comerciante ali daquela região, Gilmar Flor, ele comenta o seguinte: há 3 pontos cruciais que contrariam a construção da rodoviária nesta praça. A maioria dos moradores são idosos, a grande quantidade de casas antigas, olha só que ponto importante, hein? Grande quantidade de casas antigas que não possuem garagem,
fazendo daquele espaço ali garagem, né? Fazendo os próprios proprietários ali dos carros deixam ali na praça os carros, né? Fora a questão do dano ambiental no local e também com a retirada de árvores e também a questão do barulho que vai trazer ali para os idosos daquele local. Você concorda com a opinião dele, do seu Gilmar aqui, ou doutor Rui? Deixa eu só fazer Pode antes de interromper o senhor, deixa eu só fazer uma ressalva ainda um pouquinho além ainda, que eu conheço bem aquela região. Pode ficar à vontade, doutora. Que é a rua que é paralela ali à Praça Bernardino de Campos, ela, pelo Centro Pop, ela virou uma cracolândia. Ela tá uma cracolândia do começo ao fim. Ali o canteiro central, ele virou uma cracolândia. Você vai lá, os moradores de rua estão lá o dia e noite, por conta do Centro Pop, que vai ficar atrás da rodoviária. Você imagina como que vai ficar a situação daquela região, uma rodoviária ali? Consegue imaginar? Vai parecer o quê? Não sei, eu consigo ver que a rodoviária com a Cracolândia, com o Centro Pop, vai ficar uma coisa tão condensada que vai ser difícil você tirar depois toda essa situação, uma amarrada na outra, sabe? Tá? Era só isso, era o que eu lembrei, assim, e achei importante falar. Desculpa aí interromper. À vontade. Doutor Rui? A questão da opinião do munícipe Gilmar está coberto de razão. Coberto de razão. Como nós estamos falando aqui, é uma loucura. A doutora Daniele disse que ele está bem mal assessorado. Eu chamo isso de outro nome, né? As pessoas estão assessorando ele, mas com outros interesses, que não é interesse público, é interesse comum, né? Principalmente interesse social. Ele acha que construindo da mesma forma como ele fechou o Bom Prato para acabar com a feiura, né, numa atitude higienista, né, para acabar com a feiura do centro, as pessoas que se utilizavam do Bom Prato, ele achou que fechando ia resolver, ele acha que colocando uma rodoviária ali vai acabar com essa Cracolândia e tal, e não é. O que nós vemos é uma inação, uma inaptidão de um cidadão, de uma gestão que não sabe e não está conseguindo falar aquilo que disse que faria em campanha, e principalmente no campo social, no campo e no campo contratual, porque isso aí redunda em muito dinheiro, muita grana. São recursos que vão pelo ralo, porque amanhã, como as doutoras disseram, ele vai embora, não se reelege, Deus queira que ele não se reeleja, e o que acontece? Vão destruir a rodoviária porque não deu certo, vão construir outra coisa, vai ficar abandonado. Cenário apocalíptico, decadente, como São Vicente, infelizmente, tem protagonizado. Sobre a opinião do morador, tem... Sumiu o áudio. Tá me ouvindo agora? Sobre a opinião do morador, Gilmar, que falou do barulho, da questão das árvores, da questão do estacionamento. Você tem alguma coisa a comentar? Quem fala? Tá me ouvindo? Você perguntou para quem? Oi? Cortou o início do seu áudio. Você fez essa pergunta para quem? Não, é para você mesmo, para a senhora mesmo, doutora Ana Paula. A questão do morador, Gilmar, que relatou sobre os problemas que ele tem ali. Que ele tem medo, né, na realidade, de que aconteça a questão do barulho, a questão das árvores, a questão da paz que ele tem ali. Ele tem, de certa forma, é uma pracinha que dá uma paz, que a galera vai ali. Mas os idosos que moram ali, né, frequentam aquele local, ele relata que as casas ali são antigas. São muitas casas antigas e não tem estacionamento. E os carros ficam ali, em volta da praça. Tem alguma coisa a comentar sobre esse pensamento do morador dali da região? Até usar aqui uma palavra que você mencionou, que ele tem medo, né, que isso aconteça. Eu acho que ele está indo muito além, é uma certeza, está prevendo que isso vai acontecer. Porque como eu disse até há um tempo atrás, uma pergunta, outra que você traz, o centro de São Vicente não comporta. Entendeu? Uma rodoviária ali com o fluxo de trânsito que já tem, entrada e saída de veículos, de ônibus,
Então, fatalmente vai acontecer confusão, barulho, buzinaço, uma descarga de gás carbônico grande ali naquela região, perturbação do sossego da vizinhança, os vizinhos vão estar em risco. Entra, assim, a questão que a doutora Daniela levantou, essa parte de repente do usuário, é meio um problema, a política deveria estar atenção de acabar dando problema para aquele pessoal da região, não só os usuários da rodoviária, mas também a vizinhança, que vai virar foco. Porque a gente sabe que uma pessoa quando viaja, ela viaja com pertences, às vezes até com valor. Sem a gente não pode ter a ilusão de que o policiamento vai ficar mais sensível, mais presente, que não é realidade. Então, está certo ter esse medo, e eu, na minha opinião, acho que é até uma previsão, não é nem medo, é quase que uma certeza, só não se sabe exatamente o dia e a hora que os problemas vão começar. Porque até nisso, 6,4 milhões de reais para construir algo que seria só necessário reformar o que já tem, que eu não acredito em goteiras, o conceito de goteiras não superar esse valor, vai gerar prejuízo, isso sim, para a população, e ele está certo, ter todo esse receio, porque vai ser todo um transtorno na vida dele e dos seus vizinhos, só por uma questão real de utilização de verba pública para naquilo que não precisa. Porque assim, os políticos hoje perceberam que obra dá dinheiro. Então, o interesse que já não é tão importante. Que pelo interesse a rodoviária continuaria lá. Eu estou aqui, vocês estão conversando, Fábio. Eu estou tentando me recordar de alguma rodoviária na região que não fique próximo da rodovia, que fique no meio da cidade. Não consigo. A maioria delas é um acesso fácil à rodovia. Tantos. Inclusive lugar escuro, onde as pessoas reclamam de moradores de rua, de pessoas, lugares de droga, tudo. E o Uber chega. Por que o Uber não chega na rodoviária de São Vicente? Será que para justificar essa necessidade que está fazendo? Então, tá certo o vizinho, ele tem que ter medo, porque vai acontecer sim, barulho, um prejuízo tal, abalo as estruturas da casa e a prefeitura não vai devolver esse dinheiro, vai ser mais uma dívida que a prefeitura vai adquirir, porque os 6 milhões já vão ser poucos para isso, porque é isso que acontece com as obras públicas, então ele está certo. É verdade. Não, eu concordo com vocês e concordo também com o morador. Agora eu queria uma opinião geral, porque assim, é legal que a gente tem um ponto de vista crítico. A minha opinião seria que realmente daria para reformar lá o local que já existe e dar mais vida para aquele local, até com esse dinheiro aí que eles querem investir nessa praça, e vai gastar mais dinheiro ainda, porque com essa provisória já está gastando uma baita grana, se eu não me engano, com essa unidade provisória que está sendo feita ali na Capitão Muraguiar, e aí já tem previsão da construção dessa na Praça Bernardino de Campos, mas eu gostaria de ouvir de vocês, começando por você, doutor Rui, qual seria a melhor solução nessa questão da rodoviária? A melhor solução, primeiramente, é nós adotarmos providências legais para que isso não aconteça. Nós somos advogados aqui, né, eu mais as duas colegas, mas somos cidadãos antes de tudo. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nossa parte, uma live como essa, já é uma grande coisa a gente externar publicamente que isso está errado. É uma questão de coragem, uma questão de dignidade. Eu parabenizo as colegas. Nós somos advogados. Nós fizemos um juramento
quando pegamos a carteira da OAB, de defender a Constituição, defender os direitos sociais, que englobam o direito da municipalidade. E o que está acontecendo aí é um descalabro. Então, nós, às vezes, seria muito bom se a subseção de São Vicente e OAB ela estivesse fazendo algo nesse sentido. Infelizmente, isso não está acontecendo. Mas nós não precisamos. Nós somos a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Eu tenho orgulho de ser advogado, tenho orgulho de fazer o que eu faço. Creio que a doutora Ana Paula e a doutora Daniele podem ser, que já não estão fazendo também a parte delas, e nós precisamos impedir esse homem, essa gestão, de levar isso adiante. E nós precisamos instrumentalizar isso. Não é apontar erros, nós estamos aqui apontando erros, nós estamos aqui apontando disparates, e nós estamos dizendo que isso vai ser instrumentalizado, essas providências. Porque, digo, Caio Amado precisa ser parado nesses desmandos que ele tem feito. É isso. Certo. E a sua opinião a respeito desse assunto e também de como poderia ser feito, doutora Ana Paula? Qual seria a sua visão? Mas paralelamente, questionar, como você aponta, quanto está custando esse preparo dessa rodoviária provisória. Será que com esse valor não seria o necessário para revitalizar boa parte que hoje está sendo descartado no rodoviário onde ela existe? Então, exige que essas contas sejam abertas, porque realmente de transparência é preciso um local para receber os turistas e também possibilitar o transporte da nossa sociedade, né, vicentina. Mas isso precisa ser feito com calma. A rodoviária lá atende muito bem a demanda que é necessário para transporte dos passageiros. Só que precisa sim também ser honesto de saber que aquilo ali não está na melhor condição. Porém, o que está sendo gasto para fazer toda essa movimentação, talvez suficiente para deixar o local adequado. Então, na minha opinião, primeiramente, questionar com contundência tudo que está sendo gasto, todos os projetos, para que realmente fique claro as intenções do que se fala, do que se trata, qual é a real intenção por trás de tudo isso. E segundo ponto, reformar, revitalizar, policiar, colocar as câmeras de monitoramento que eles estão dizendo que vão espalhar no centro todo, coloca lá, a iluminação, coloca lá, o espaço para os olhos, instala lá. E é isso que tem que ser feito. Doutora Ana Paula? Eu acabei de concluir, desculpa. Não, pode concluir, fica tranquila, fica à vontade. Acharam que tinha cortado. Não cortou não. É que eu sou assim. Mas concluir, Fábio. É isso. É cobrar respostas, forçar, uma parada. E forçar também que seja feito aqui. Deve ser feito. Ou seja, reforma, revitaliza e utiliza onde já existe. Bom, bacana. Obrigado pela sua opinião. Doutora Daniele Vargas, essa questão da rodoviária, qual seria aí a melhor solução aí para a nossa população, na sua opinião? Olha, eu posso até estar enganada, mas acho que o mandado de segurança caía muito bem, não é, doutor Rui? Tem vários caminhos, né? Vários caminhos. Acho que caía muito bem para poder defender a praça, né? E é isso. E aí, diante disso, continuar a reportar tudo que nós falamos já aqui, sobre os valores gastos, que não há reforma, e a urbanização do lugar que está lá abandonado.
e por aí por diante. Eu acho que a gente tem que tocar fogo em todos esses projetos. Daniele, doutora Daniele. Começar a incendiar essa merda, porque tá fogo, viu? Opa! Vamos ter barraco, Ana Paula, sua maloqueira, fala alguma coisa, vamos pra cima. Daniele, o que não pega bem é não se fazer nada. Seja lá no possível, no papel adequado. Eles querem queimar o nosso dinheiro, antes disso a gente queima eles. É muito dinheiro, né? A gente tem imagens aqui, a gente tem imagens da antiga, dessa rodoviária do Parque Bitaru. Coloca aí, filho. Que foi construída em 2000, na realidade ficou desde 2016, uma obra que era para ser o Teatro Municipal, e aí não deu certo o Teatro Municipal, muito dinheiro enviado aí pela União e também pelo governo estadual, e foi feita essa rodoviária que foi inaugurada ali no final de 2018, entrando em 2019, para poder correr ali para as eleições, porque o tempo passa rápido e o pessoal vai terminando. Porém, a gente está devolvendo aí para as traças uma rodoviária que é nova, que é praticamente nova, que talvez precisaria. Uma pergunta para todos. Vocês conhecem a rodoviária lá onde é o Teatro Municipal? Porque lá de teatro não tem nada. Vocês conhecem? Já entraram lá? Eu já entrei já entrei já. Eu já entrei também. Tem um lugar grande, né? Bem amplo, cheio de cadeiras, sala de espera, tem até uma lanchonete. Tem um lugar, inclusive, para os ônibus entrarem lá por trás, manobrarem. A rua é bem larga, espaçosa, não tem casa. Quer mais o quê, gente? Vamos colocar a praça lá, né? Quem sabe? Então, justamente, as imagens que passaram aí, Daniele, doutora Daniela, é justamente para poder mostrar para a população que o local em si, a estrutura em si, precisa de dar uma reforma, precisa de dar uma atenção. É como qualquer outro imóvel, como qualquer outra casa, que se você não fizer a manutenção, vai ruir realmente. Agora, não fazem a manutenção, não fizeram a manutenção, a solução é fazer uma nova? Eu tenho as minhas dúvidas em relação a isso. Eu gostei muito da opinião de vocês, principalmente a questão dos gastos e das transparências, da transparência em relação a tudo isso. Pode complementar, doutora Daniele, pode complementar. Desculpa ter cortado aqui você. Talvez seja interessante reformar. Será que esse... Tá bem baixo o seu áudio, doutora Ana Paula. Tá bem baixo. Eu disse que eu faço reformas na minha casa. Talvez não seja interessante reformar. Será que esse tipo deixa eu morar na casa deles? Você consegue falar um pouquinho mais alto? Que tá baixo aqui o seu volume. Disse que eu preciso fazer uma reforma na minha casa e eu não acho viável fazer. Aí eu queria se eu pedir, doutor Rui, me ajuda aqui, senhor, me ajuda. Se eu pedir pro prefeito, pro secretário, harmonização da casa deles, meus filhos, meus cachorros. Será que eles autorizam? Eles autorizariam se você fosse um comissionado, uma comissionada disso. Com certeza eles autorizariam. Seu retorno, né, seu doutor Rui? Só prejuízo. Olha só, deixa eu só que agora são 21 horas e 48 minutos. Quero agradecer aqui a participação de vocês nesse bate-papo, na realidade, sobre esse assunto importante, tá bom? E agradecer mesmo. Hoje a gente teve aí doutor Rui Eliseu, doutora Daniele Vargas, também a doutora Ana Paula, advogados aqui da cidade, que conhecem a cidade, trabalham aqui na cidade, respiram e produzem, né, suas demandas aqui na cidade. E esteve com a gente aqui. Passando para as considerações finais, a gente precisa terminar. Obrigado por ter participado, você que está nos assistindo. Começando por você, doutora Daniele, suas considerações finais, fica à vontade aí, tá bom? Tá bom. Então, eu reafirmo, né? Para mim, na minha opinião, isso
é um desmande da prefeitura, né? É uma massa de manobra para o desvio de verba pública. Não tem nenhuma coerência realmente a tua casa quebrar, ficar ruim, você trocar de casa. Então, vamos pedir para que a população interessada, né, nós todos somos interessados, mas aqueles mais prejudicados que estejam lá na audiência pública, assinem embaixo assinado, façam o que for preciso para começar a montar aí uma possível demanda judicial e tocar fogo nesse projeto maluco, descabido, lunático da Prefeitura de São Vicente. É isso aí. Olha, uma coisa que ninguém pensa é trazer para a área continental uma rodoviária, né? Isso ninguém pensa, né? Ah, claro que não, né, Fábio? Para quê? Era uma baita solução, né? Porque é próximo de tudo também, rodovia. Doutora Ana Paula, suas considerações finais. Não, agradeço a oportunidade, o convite, a doutora Daniela, obrigada também pela recepção, né, O seu áudio, doutora Ana Paula, o seu áudio não está chegando. Você consegue desligar e ligar aí, ajustar, que o seu áudio não está chegando. Vê aí se tá me ouvindo? Que o áudio não tá chegando, o seu áudio. Bem baixinho. que aconteceu? Melhorou? Melhorou. Pode passar suas considerações finais. Então, boa noite. Obrigada, Fábio. Obrigada, doutora Daniela, pela gravação. Obrigada pelo convite. Recado da população vicentina, consciência, colabora muito para a solução dos problemas, mas é a lei que faz realmente acontecer. Audiência amanhã, botado, pasto para entrar. É isso. Não aceitar que focinho de porco, orelha de porco, não é coelho. Obrigado pelo seu comentário. Doutor Rui Eliseu, suas considerações finais? Obrigado, Fábio, pela participação aqui proporcionada a gente. A loucura de Caiamado nós precisamos combater, instrumentalizar, impedi-lo de fazer esse disparate, né? Mas eu gostaria aqui de dizer às minhas colegas que um relampejo de esperança apareceu no meu coração hoje de ver a opinião das duas, de saber e de ter esperança que a advocacia de São Vicente ela continua viva, independente daquilo que a gente tem visto, a omissão, a inação, né, daqueles que representam institucionalmente, né, na cidade a advocacia, mas, como eu disse, a advocacia somos nós. Parabéns. Vocês duas me surpreenderam, fiquei muito feliz com a posição de vocês, viu? Parabéns. Isso. Me adicionem no Facebook, sigam. Então é isso, gente. Muito obrigado pela participação, Fábio, parabéns pelo programa. Valeu, doutor Rui. Obrigado, doutora Ana Paula, também Daniele Vargas, doutora Daniele Vargas, muito obrigado pela participação e você que acompanhou aqui a nossa programação, tanto no YouTube como também no Instagram e no Facebook. Muito obrigado por ter participado e é isso aí. Opiniões vale a pena fazer, você ter a sua. Opiniões, vale a pena você ter a sua. Não abre mão do que você acredite, hein? Deus abençoe, pessoal. Até a próxima, hein? Consciência. Boa noite. Boa noite. Obrigada.